Olha, eu fui pro cinema com a expectativa lá embaixo. Eu já imaginava um filme super genérico, super padrão, completamente esquecível, porque é um filme do The Rock, mais um filme de super-herói da DC, que não tem um histórico muito bom. E eu saí do cinema surpreendido, porque eu gostei bastante de Adão Negro. Não achei um filme excelente, não achei excepcional, incrível, inesquecível, mas achei um bom filme durante as suas 2 horas de duração aproximadamente. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a SB Cinema, o meu canal aqui no YouTube, que também é um portal online de cursos, mas eu estou mais presente lá no Instagram. E para quem me segue no Instagram e no TikTok, a gente fez uma baita promoção e nós levamos mais de 100 pessoas para o cinema para ver Adão Negro com pipoca e refri de graça. E o ingresso do cinema também foi de graça. Então, se você quiser saber mais novidades sobre novas promoções, novas oportunidades como essa, como eu mostrei aqui, segue aí @sbcinema_ no Instagram e no TikTok. Vamos para a crítica agora de Adão Negro. Como eu falei, eu não tinha expectativa quase nenhuma, vi o trailer somente uma vez, há muito tempo atrás, não tava nem aí pro filme, não conheço o personagem do Adão Negro, já li um quadrinho do Shazam, tem um quadrinho do Shazam aqui que eu gosto bastante, mas eu saí do cinema bem surpreso, assim. E uma coisa que o Rafa Camargo comentou lá no canal dele é que durante a duração do filme, ele é muito bacana, você vai se divertir bastante. Quando ele acaba, você já começa a esquecer o filme automaticamente. Então, essa questão do filme ser esquecível acabou acontecendo. Mas, durante a projeção, ele é super divertido e às vezes é só isso que a gente precisa. A gente precisa de 2 horinhas ali na sala de cinema para se desconectar do mundo, para se divertir, para ver um filme bacana com cenas de ação legais. E é isso que eu vou falar agora com vocês. Os principais pontos desse filme para mim são a ação, que tá muito legal, tá muito divertida e tem vários artifícios de direção bem interessantes. Tem hora que o The Rock, ele segura várias balas com a mão e a mão dele faz vários movimentos assim e a câmera parece que tá travada no movimento da mão dele e a câmera vai seguindo esse movimento. Achei um recurso visual bem interessante. As cenas de ação estão bem coreografadas, a maioria com planos abertos pra gente poder compreender bem a ação, mas quando a ação é um pouco mais frenética, ele fecha mais o plano e também ajuda muito a gente a entender mais a gravidade da situação, a agilidade que a cena precisa ter. E o The Rock o The Rock aparece em tela, cara. Ele chama muita atenção, ele é muito imponente e ele no personagem, cara, você vê que apesar de ser um personagem carrancudo, sério, pé no chão, você sente que o The Rock tá se realizando ali. E em vários momentos do filme eu também senti o dedo do The Rock no roteiro, na direção, nas escolhas de cenas de ação, nas escolhas musicais do filme também, já conhecendo o trabalho dele e sabendo que é um cara extremamente carismático, extremamente empolgado com os filmes que ele faz e muito focado na diversão, né? Eu me surpreendi também com os efeitos visuais, eu vi muita gente falando mal, mas assim, eu gostei bastante, pelo menos a projeção no IMAX estava excelente, achei a modelagem, a renderização dos efeitos visuais muito boas. Em alguns momentos, como sempre, tem um fundo verde que não encaixa muito bem, mas tem vários momentos onde ele mescla elementos reais e com elementos em efeitos visuais. Então, por exemplo, o Homem-Gavião, ou é o Gavião Negro, não lembro agora o nome dele exato, ele tá voando e ele pousa e o filme mostra isso sem cortes, então você fica, caramba, será que eles gravaram só esse pedacinho dele pousando com cabos, ou é só quando ele pisa no chão? Você não sabe dizer onde que teve ali a mescla entre efeito visual e a imagem real. Isso é muito bom, isso é muito legal você perceber em um filme que, como diria Toguro, em pleno 2022... a gente tem visto cada vez mais filmes de super-heróis com efeitos visuais cada vez piores, né, Dona Marvel? Né? E aqui, pra mim, eu achei um excelente ponto, tá? Sobre o roteiro, que eu vi muita gente falando mal do roteiro, eu não achei o roteiro mal escrito. Ele tem momentos mal escritos, ele tem algumas escolhas narrativas, principalmente da metade pro final, que eu acho questionáveis, eu vou falar daqui a pouquinho, mas de uma maneira geral, eu achei a história boa, apesar de simples. A história do filme é muito simples, o filme se passa tipo em 1-2 dias só, pra vocês terem noção do quão simples é a história, mas eu acho que ela respeita bem aquela ideia que a gente sempre fala aqui, da definição de uma história, que ela é uma concatenação de ideias que se sucedem e uma empurra a outra, uma desenrola na outra e não sendo um amontoado de situações sem conexão alguma. Isso eu achei legal, mas é um texto simples, é um texto que as piadas funcionam na maior parte do tempo, tem piadas muito engraçadas, principalmente levando em consideração a natureza do personagem, que é um personagem que viveu 5 mil anos atrás e foi acordado agora, e de repente ele tem que encarar esse mundo diferente, e todo mundo quer que ele seja um herói, mas ele sabe que ele não é um herói, e o filme brinca com isso, na maior parte do tempo as piadas funcionam, mas em outros momentos também não funciona, eu vou falar disso já já. E eu gostei bastante da Sociedade da Justiça, apesar de eu ter achado eles pouco desenvolvidos e não mal desenvolvidos. Eles têm pouco tempo de tela, nós temos pouco tempo para se afeiçoar aos personagens e acontecem certas coisas na história que
a gente precisava dessa conexão maior com os personagens pra gente poder sentir mais certos acontecimentos. E esses acontecimentos acontecem e a gente não sente absolutamente nada, porque a gente não conhece esses personagens tão bem quanto a gente poderia. São personagens extremamente carismáticos, muito legais, o elenco foi muito bem escolhido, mas eu senti falta dessa conexão. Vamos lá Mas assim, de uma maneira geral, Adão Negro me surpreendeu muito positivamente. Eu não esperava que ele fosse tão legal, tão bacana, mas agora eu tenho que falar dos pontos negativos também. Então vamos lá para os pontos negativos. Já falei de um aqui, eu achei a Sociedade da Justiça pouco desenvolvida, e a coisa que mais me irritou no filme são dois aspectos principais e tem a ver com o roteiro, né? O primeiro são a insistência em algumas piadinhas que não são engraçadas, que não funcionam e mal colocadas, que é um problema que a gente vê em vários filmes de super-herói, mas aqui, cara, ressalta muito, porque o filme consegue construir a tensão muito bem, o filme consegue construir a ação grandiosa muito bem, ele tem esse escopo de deuses lutando, isso é muito legal, de deuses que estão ali batalhando, mas no meio dessa tensão toda, no meio desse momento em que você está imerso nessa grandiosidade do filme, ele para tudo e coloca uma piadinha completamente nada a ver. E é aquela coisa, o filme para pra fazer a piada e volta pro ponto onde tinha parado, e isso nunca é um bom sinal num filme. É muito difícil um filme fazer isso e funcionar. São poucos que conseguem, e não é o caso aqui. Um outro aspecto que também me incomodou bastante são alguns elementos relacionados à família humana do filme, digamos assim, que são os protagonistas iniciais do filme antes de passar o protagonismo pro Adão Negro. E no começo eu achei eles bacanas, mas o roteiro insiste tanto neles, mas tanto neles, que no segundo ato, quando a gente quer ver, o que a gente mais quer ver é a pancadaria, é a briga, é a solução do problema principal, o filme insiste em mostrar os problemas locais da população e tudo mais. Porém, eu acho que desses problemas é um dos menores, tá bom? E basicamente é isso, esses são os problemas que eu consigo imaginar do filme. E tem um último ponto que eu preciso falar. Em alguns momentos tem algumas escolhas narrativas, algumas escolhas de estética, de linguagem, que elas soam forçadas. Então tem uma hora em câmera lenta, uma cena inteira em câmera lenta, tocando uma música de rock dos anos 80, ou dos anos 70, no caso toca Rolling Stones. Parece muito algumas coisas que foram feitas em Guardiões da Galáxia, parece muito algumas coisas que tentaram fazer lá no Esquadrão Suicida, no trailer, né, que toca Queen e tudo mais, eu lembro disso. E soa forçado, soa tipo, opa, vamos replicar uma coisa que nós já vimos funcionando em outro filme e não necessariamente algo que realmente vai encaixar na cena, né? Assim como certas piadas também que aparecem aqui ocular, mas no final pra mim o saldo foi positivo, achei um filme bem equilibrado. Como eu falei, o filme termina, você termina o filme, que nem o Rafa disse lá na crítica dele, com um sorrisão no rosto. Mas quando acaba o filme você começa a esquecer e vai percebendo os problemas, mas ainda assim recomendo muito que vocês vão ao cinema assistir, é uma boa experiência, é um filme família, eu acho bem legal pra você levar a sua família e se divertir bastante, e ele tem um subtexto anti-imperialista bem legal, bem construído, em alguns momentos ele dá uma lacradinha nas falas dos personagens que fica um pouco mais forçado, mas, da maneira geral, é bem implícito e eu achei legal o momento, logo no começo, em que o Adão Negro, que é o herói daquele povo que sempre sofreu os males do imperialismo, e ele bate nos americanos que estão indo lá para proteger as pessoas pela liberdade, e ele fala, ó, o lugar de vocês não é aqui, saiam daqui, e os outros personagens também falam isso. Eu achei bem legal esse detalhe, apesar de estarmos falando de um filme feito exatamente nos Estados Unidos. Mas enfim, apesar desses poréns, o filme é legal, o filme é bacana, eu gostei bastante. Vou dar uma nota, racionalmente, 3 de 5. Eu nunca fiz isso. A minha cabeça diz pra eu dar 3 de 5, porque eu acho justo e aqui como profissional eu tenho que fazer a minha parte. Mas, no meu coração, esse filme aqui é 4 de 5, gostei bastante dele, quero muito ver uma continuação, quero ver mais coisas da Sociedade da Justiça. E é isso, vamos ver Adão Negro, que eu gostei bastante, achei bem legal. E, mais uma vez, eu preciso falar, mais uma vez não, eu vou falar isso aqui. Quem sou eu para contrariar The Rock? Quem é você para contrariar The Rock? A gente tem que ir lá ver o Adão Negro no cinema, porque a gente não pode contrariar um careca bombado. A gente não pode fazer isso, tá? Então vão lá, paguem o ingresso, assistam The Rock, só por conta disso já vale o ingresso, tá bom? Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam da minha opinião, e me sigam lá no Instagram e no TikTok, que é lá onde eu tô, a Vera, fazendo conteúdo, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez e vida longa ao cinema.